Olá, hoje nós vamos estudar energia e trabalho, tá? Na física. Energia e trabalho de uma força. Não existe uma definição do que é energia, mas sabemos que a existência possibilita a execução de trabalho, né? A energia armazenada nos alimentos, por exemplo, faz com que os órgãos do nosso corpo, no corpo de uma pessoa, ele funcionem corretamente. Então, precisa de alimento, né, para criar essa energia. Os combustíveis fazem com que os veículos automotores se locomovam. Então, o alimento ali do veículo é os combustíveis, né, que cria essa energia para criar essa locomoção, esse movimento, né? Da mesma forma, a energia elétrica produzida pelas baterias faz com que os elétrons nos fios condutores de energia se locomovam, né? Então, o trabalho é a medida de energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Em física, o trabalho é normalmente representado pela letra W. Então, por que W? Porque no inglês o trabalho lá, né, é chamado de work. Aí por isso que é dado com uma letra W. Ou então pode ser uma letra grega tau, né, que é esse símbolozinho aqui. Ó. A gente vai sempre achar o trabalho como W ou como esse símbolo aqui. Você pode usar esses dois símbolos, né, ou W ou tau. Trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento. Então, ele é calculado quando se tem uma força sendo aplicada no sentido do deslocamento, né? Puxando para esse formato aqui. Então, pode ser calculado pela seguinte fórmula. Trabalho, que é esse símbolo aqui, ó, é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, você pode achar nesse formato aqui, pode achar nesse formato. Aqui o cosseno aqui é o ângulo θ e o cosseno aqui é o ângulo alfa. Né? Então, você pode achar nesses dois formatos que é a mesma coisa. Tá? Lembrando que aqui o deslocamento aqui é um número inteiro, né, fixo. Aqui é uma variação do deslocamento. O deslocamento saiu de um ponto A ao ponto B. Tem que fazer a diferença aqui, que é chamada de variação. Tá? Aqui já te deu, o deslocamento já deu completo, já deu uma distância inteira completa. Então, aqui a força foi aplicada aqui, ó, numa corda puxando nesse sentido, e o objeto se deslocou-se aqui, ó, do ponto A até o ponto B, tá? Foi puxado para cá, tá? E o ângulo que se formou aqui, ó, puxando nessa corda, o objeto está aqui, o ângulo que se formou foi esse. É chamado de ângulo, o ângulo alfa ou ângulo θ, ok? Lembrando que o trabalho é dado em Joule, a força é dada em Newton e o deslocamento aqui, ó, deslocamento é dado em metros, tá? E o cosseno aqui é o ângulo de inclinação. Quando o ângulo entre a força e o deslocamento seja zero, então formou-se um ângulo zero fechado, tá? Faz com que o cosseno desse ângulo seja igual a 1. Então, o 1 aqui no final aqui, então multiplica por 1. Então, não precisa aparecer, tá? Tornando-se a expressão equivalente a trabalho igual a força vezes o deslocamento, ou a variação do deslocamento, tá? Então, trabalho em Joule, força em Newton, deslocamento em metros. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Um corpo A desloca 10 metros em um plano horizontal sob uma ação de uma força de 20 newton, formando um ângulo de 60 graus. Calcule o trabalho realizado pela força. Ele já deu aqui que o cosseno de 60 vale 0,5, tá? Então, todo esse cosseno aqui, ó, vai valer 0,5. Então, vamos jogar os dados aqui, ó. A força de 20 newton, que foi a força para deslocar. Ele se deslocou 10 metros, tá? Foi puxado por 10 metros. E o ângulo dessa corda que estava puxando ele foi um ângulo de 60 graus, que é o cosseno que vale 0,5. Ele quer saber o trabalho que foi feito, qual o trabalho dessa força, quanto de energia foi gasto para puxar esse objeto, né? Então aqui, jogando a fórmula aqui, trabalho igual a força vezes a variação do deslocamento vezes o cosseno. Então aqui já temos 10 metros, ele variou de 0 a 10, então deu 10, tá? Então aqui a força foi de 20, o deslocamento aqui foi de 10 e o cosseno inteiro aqui completo vale 0,5, tá? Então, faz essa multiplicação dos três termos aqui. Ó. Multiplica esse com esse e depois esse com esse. Multiplicando 10 vezes 20 vezes 0,5, 10 vezes 20 deu 200, 200 vezes 0,5 deu 100. Tá? Então, o trabalho aqui foi de 100 joules. No exemplo 2 diz, calcule o deslocamento de um objeto onde foi exercida uma força de 225 N em um plano horizontal. E o trabalho realizado foi de 90
Newton. Então, como um plano horizontal, o cosseno aqui vale 0, então foi colocado como se fosse 1. Então, nos dados aqui temos força, está procurando aqui qual que é a distância, né? Calcula o deslocamento, calcula a distância que ele percorreu. No ângulo de 0, então o cosseno aqui vale 1. E o trabalho realizado aqui foi de 900 joules. Então, jogando na fórmula aqui fica fácil, né? 900 igual a 225 vezes a variação aqui do deslocamento, ou deslocamento que ele percorreu, vezes o cosseno de 1 aqui, cosseno de 0, que nem precisa colocar, tá? Então, aqui, está multiplicando aqui, ó, passa dividindo. Então, 225 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou variação do deslocamento é igual a 900 dividido por 225. Então, deu mais ou menos uma distância de 4 metros, tá? Que ele foi puxado. Exemplo 3. Calcule a força exercida por um veículo em uma rampa de inclinação 30 graus, cujo trabalho realizado foi de 4.872 joules e a distância de 7 metros. Então, aqui ele já deu que o cosseno de 30 vale 0,87. Então, os dados aqui temos a força, nós estamos procurando, o deslocamento ele deu 7 metros, o cosseno de 30 vale 0,87, o trabalho é de 4.872, então só basta jogar na fórmula, né? Então, trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno aqui do ângulo. O trabalho aqui é de 4.872, a força nós estamos procurando, o deslocamento foi de 7 metros e o cosseno 0,87. Então, multiplica esses dois aqui, ó. Multiplicando, é um total de 6,09. Agora aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, força é igual a 4.872 dividido por 6,09. Dividindo aqui, deu uma força de 800 newton. Então, essa aqui é a resposta, tá? No exemplo 4 diz, um bloco desliza-se horizontalmente por uma distância de 40 metros, exercendo um trabalho de 800 joules e obtendo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui está pedindo o quê? Calcule a massa em quilograma desse bloco, tá? Cosseno de 0 vale 1, tá? Então, temos aqui os dados aqui, a força é igual a massa vezes a aceleração, que é o F, né, da força. Ele está procurando a massa, né? Então, está aqui. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. A distância, que é o deslocamento, 40 metros. Cosseno de 0 vale 1 e o trabalho 800. Então, nessa fórmula aqui temos trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Lembrando que a força aqui, como vale a força é a massa vezes a aceleração, nós vamos substituir então esse F por massa vezes a aceleração, tá? Então, vai ficar assim, ó, trabalho igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento vezes o cosseno. Então, aqui já temos então o trabalho, que vale 800, a massa desse objeto que estão procurando, a aceleração é de 2, a distância aqui, que é o deslocamento, 40 metros, e o cosseno vale 1. Então, multiplica esses três aqui, ó. 2 vezes 40, 80. 80 vezes 1, 80. Então, deu M igual a 80. Lembrando que aqui está multiplicando, então passa dividindo. Então, ficou massa é igual a 800 dividido por 80. Exemplo 5. Para mover um carrinho de mão, um pedreiro executa um trabalho de 600 joules por uma distância de 5 metros, sob uma inclinação de 60 graus. Sabendo que a massa do carrinho de mão é de 120 kg, é o carrinho de mão já carregado, né? Qual é a aceleração exercida? Adote o cosseno aqui de 60 graus, valendo 0,5. Então, para mover esse carrinho de mão, nessa carriola, o pedreiro executa um trabalho de 600 joules. E essa inclinação que criou para o carrinho ser empurrado é de 60 graus, tá? E a distância é de 5 metros. A massa que esse carrinho com concreto e tudo mais vale mais ou menos 120 kg. Nesses exemplos nossos, a gente desconsidera a força de atrito, tá? Que atrapalha um pouco também ou que ajuda um pouco. A gente vai estudar um pouco mais adiante, tá? Então, vamos distribuir os dados aqui, né? Lembrando que a força é igual a massa vezes a aceleração. A massa aqui é de 120 kg. A aceleração nós estamos procurando. A distância que é de 5 metros. E o cosseno de 60 vale 0,5. E o trabalho realizado de 600 joules. Então, distribuindo na fórmula aqui, temos essa fórmula aqui. Então, a gente vai ter que reduzir aqui onde está o F. Aqui a gente vai distribuir por massa vezes aceleração.
Então, temos aqui, então, o trabalho vale 600, a massa vale 120 kg, a aceleração nós estamos procurando, a distância foi de 5 metros e o cosseno de 60 vale 0,5. Então, primeiro a gente faz aqui essa multiplicação, né? Multiplica esses dois aqui, ó. 5 vezes 0,5 deu 2,5. Agora multiplica esses dois aqui, ó. 120 vezes 0,5 deu um total de 300 vezes a aceleração. A aceleração aqui, ó, o 300 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou a aceleração igual a 600 dividido por 300. Então, a aceleração deu mais ou menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a resposta, tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau.